E começamos agora mais um Café com o CEO, onde eu, Alexandre Velilla, sempre trago um empresário, um executivo, líderes em suas respectivas indústrias, para falarmos sobre empreendedorismo, inovação, carreira e tecnologia. Café com o CEO. Oferecimento. TAS Consultoria. Consultoria e auditoria especializada nas áreas contábil, empresarial, tributária, trabalhista e previdenciária. Concentre-se no que é fundamental para o sucesso do seu negócio. TAS Consultoria. Nosso foco é o seu crescimento. E Construtora Quest. A compra do imóvel é uma das maiores decisões da vida de uma pessoa. 2.000 unidades habitacionais em diversas cidades da região metropolitana de Curitiba. Conforto, segurança e satisfação a seus clientes. Nascemos para realizar o sonho da casa própria. E hoje eu tenho a honra, a satisfação de receber um querido amigo, Felipe Mendes, diretor-geral para a América Latina da GfK, uma consultoria especializada no mercado e na indústria. Felipe, seja muito bem-vindo. Obrigado, meu amigo. Um prazer, uma honra estar com você aqui. Opa, a honra é toda nossa, Felipe. Me conta um pouquinho como que é ter chegado na cadeira de número 1. Você que tem uma carreira brilhante, uma trajetória bárbara, morou no Chile, México. Conta um pouquinho dessa sua história. Eu cheguei à cadeira de presidente com 34 anos. Bastante jovem na primeira empresa e eu acredito que a grande questão é manter-se sempre um aprendiz. Eu acho que todo mundo que chega cedo nas posições ou que recebe essa missão de ser a cadeira número 1 de qualquer empresa, o que não pode perder é a humildade e a vontade de aprender sempre, melhorar sempre. Você tem isso, a gente sabe disso, está sempre buscando melhorar e ser melhor, eu acho que isso é a coisa mais importante. E a segunda, para não perder contato com o que acontece na vida real, a gente precisa se manter muito humilde também. Está sempre conversando com as pessoas, com clientes, com pessoas que recebem o nosso serviço ou não, para saber o que acontece no mundo real, Alexandre. Eu acho que essa é uma questão que eu tenho que manter comigo, são valores familiares e que eu acredito que são parte, talvez, do que você chamou de sucesso. Olha que bacana essa exposição que o Felipe traz para a gente. Humildade e aprendizado constante, independente da cadeira que você ocupa. E digo mais, para você chegar na cadeira de número 1, você precisa dessas duas virtudes. Vamos seguir o conselho do Felipe. Felipe, vamos falar um pouquinho da GfK? Uma consultoria especializada em estudos para o varejo na indústria. Conta um pouquinho do que a GfK faz, tanto no Brasil quanto no mundo, você que está aí liderando as operações na América Latina, e como que ela ajuda todo esse ecossistema e esse ambiente de negócios. Muito bom. A GfK ela recebe muita informação dos varejos. Os varejos semanalmente nos enviam suas informações de vendas, volume, preço, produtos vendidos e nós então com esta informação devolvemos à indústria os caminhos, o que está ocorrendo no mercado e até o que vai ocorrer no futuro com a utilização da inteligência artificial. Se você for imaginar uma informação muito bem catalogada, com uma codificação dessa informação a nível mundial, portanto a gente consegue saber o que está acontecendo lá fora e aqui no Brasil. E é isso que a gente tenta então prover para os nossos clientes da indústria. O que é interessante? Como é algo bastante organizado e massivo, a gente consegue colocar justamente algoritmos sobre isso para poder dizer para os clientes que produtos vão melhor, que produtos vão pior, quais precisam ter um aumento de preço, quais precisam ter uma promoção. Então esse é o lado, eu diria que hard da GfK. E tem o lado software. E o lado soft qual é? A gente conversa com consumidores e varejistas, a gente também faz pesquisa de mercado. Então a gente consegue juntar os dois lados. Um lado que é super ciência de dados, engenheiros, e outro lado que são cientistas sociais e experts de mercado. Então é uma organização que tem esses dois lados e é isso que a gente faz com que os clientes busquem os seus benefícios econômicos. O nosso trabalho é fazer clientes brilharem. E por ter esses dois lados, esse é o seu grande diferencial no mercado, né? Eu diria que sim, existe um conceito, uma teoria que diz empresas ambidestras, são aquelas que conseguem inovar e ao mesmo tempo entregar resultado. A GfK tem essa característica, mas o ambidestro nosso é justamente isso, a gente tem os dois lados do coração e a razão. A gente tem aí programadores, gente que trabalha pesado sobre dados e tem essas pessoas que têm essa sensibilidade de olhar o que está acontecendo no mercado e ir atrás da informação. Te conto um caso rápido. Em maio do ano passado, nós recebemos um número muito grande de vendas.
E o que a gente percebeu é que no Nordeste, especificamente, de algumas lojas, era tão alto o número que a gente teve que ligar para os varejos para perguntar o que estava acontecendo. A resposta foi, não sei o que está acontecendo, mas as pessoas vieram aqui com R$600 na mão e compraram geladeira. Então nós somos uma das primeiras empresas a ir à mídia para dizer o Corona Voucher está sendo usado para gasto, está sendo usado para investimento dentro de casa. E é por conta dessa combinação, receber o dado duro e essa sensibilidade de mercado que a companhia tem nos 87 anos que a companhia está no mercado. E aquela questão tão relevante, né? Não basta ter informação, você precisa transformar a informação em conhecimento e aterrissar no negócio das empresas, que é justamente isso que vocês fazem, né? Exatamente. A gente, inclusive, está lançando um podcast que chama Descascando a Laranja. A laranja é o dado e a informação, e esse podcast tenta justamente descascar essa laranja para que ela seja fácil de ser aproveitada pelos nossos clientes, porque a gente sabe que, como você falou, a informação hoje é abundante. A questão é dar contexto e aí justamente apresentar caminhos. Nós usamos a inteligência artificial, Alexandre, para tentar aumentar a inteligência autêntica, humana, que está dentro dos clientes. O nosso trabalho é esse, é gerar uma decisão melhor, um processo, um sistema melhor de decisão, que é o que a gente, felizmente, chama de inteligência aumentada para os nossos clientes. E pegando esse binômio informação e tecnologia, eu sei porque você tem falado muito isso, que você está vivenciando o grande desafio da sua carreira, que é essa questão da transformação digital nessa indústria, que você está trazendo a inteligência artificial, né, para potencializar toda essa informação / conhecimento que você passa não só para a sociedade, como para seus clientes. Conta um pouquinho desse desafio. É interessante. Você imagina que é uma empresa de 87 anos. Então é uma empresa que tem que, com 87 anos, trabalhar com o conceito de startup. A transformação digital sempre tem muito a ver com transformação cultural, né, Alexandre? E é isso que a gente está vivendo agora. Nós tivemos que trazer muita gente de fora da empresa, muita gente de outros países, não mais só da Alemanha. Eu aqui no Brasil também trouxe gente de fora, exportei gente para outros países, porque a mudança cultural é o que marca o sucesso da transformação digital. Além disso, a gente teve que trazer isso para os clientes e provar para eles que a informação, a decisão que eles tomaram nos últimos 5, 10, 15 anos tinham muitas coisas corretas, mas algumas que poderiam ser melhor aproveitadas. Por exemplo, 1% que a gente consegue reduzir estoque no varejo, 1% menos de devolução no e-commerce, tudo isso são muitos milhões, às vezes até bilhões de reais só no Brasil. Então, conversar isso do cliente, a importância do 1% e a utilização disso para benefício dele é agora a nossa tarefa de transformação digital com os clientes. É o que a gente quer levar para os clientes do ponto de vista de transformação cultural. E essa cultura do desperdício, ela está muito presente, né? E como você disse, né? 1% gera milhões e milhões de reais, fora tempo, né? Tempo é um dinheiro que não está sendo usado para outras coisas, seja remunerar o acionista, seja treinar as pessoas, seja fazer algum tipo de investimento social. Então, a grande discussão é essa, o 1% que a gente às vezes fala, mas isso é só 1%, o Brasil tem essa coisa, talvez uma cultura meio de inflação, de vários por cento. 1% é muito. E se a gente for cortando, né, a ineficiência em 1%, a gente termina aí rapidamente grandes problemas que nós temos no Brasil hoje. Pessoal, transformação digital tem na sua espinha dorsal uma transformação cultural, como muito bem lembrou aqui o Felipe. Não esqueçam disso. Vocês estão vivenciando, liderando ou participando de projetos de transformação digital, ela inicia e ela está sedimentada na transformação cultural. Felipe, vamos falar de um assunto muito bacana, que é essa questão no varejo, né, do pós-pandemia. Como que você está vendo essas tendências, né? Tá tendo a Covid veio com uma transformação muito grande, os mercados mudando rapidamente, o digital vindo com força total. Como que você vê os próximos caminhos aí do varejo pós-pandemia? Tem um produtor de filmes, escritor de livros, chama William Gibson. E ele foi o cara que criou o termo cyberspace há muitos anos. E ele disse o seguinte, que a nossa geração será a última que chamará as coisas de offline e online. Isso não existirá mais para a geração dos nossos filhos, e isso é bem interessante imaginar, porque hoje tudo é o que a gente... Phygital, né? É a junção do físico com o digital. Por que a pandemia acelerou tudo isso? Porque as pessoas estavam em casa. Não é só por isso. Eu comecei a aprender, estudar dentro de casa e, mais do que tudo, me informar. Como é que a gente se informava antes? Você pegava o seu trem, metrô, carro, estava lá no ponto do ônibus, ia no cafezinho da empresa e se informava sobre o mundo muito com outros.
No momento em que você fica dentro de casa, você tem que ir ativamente em busca da informação. Você tem que ir atrás disso. No momento em que você vai atrás disso, você aprende sobre muitas coisas. Daí até a questão das fake news vem por isso. Você precisa aprender a filtrar essa informação. Por que isso é importante para o varejo? Porque o varejo hoje, o comprador, a jornada de compra, o varejo começa, a jornada começa em qualquer lugar. Normalmente começa no computador ou no celular. Então, hoje, se eu começo a olhar preços diferentes em distintos canais, e a gente ainda falava canais de venda, sim, as pessoas hoje não têm mais a ver com isso. Se eu pego o mesmo produto e vejo dois preços diferentes, isso me incomoda, eu me sinto enganado. Então, a harmonização de preços, qual produto eu tenho, por exemplo, no digital, qual eu tenho na loja física, qual eu tenho na minha própria loja, qual eu tenho no marketplace de uma grande rede, são decisões muito mais difíceis do que antes, porque, de novo, esse shopper, esse comprador migra de canal de uma maneira muito fácil. Por exemplo, Alexandre, um caso específico. Já no Brasil, o Mercado Livre, por exemplo, tem mais buscas de produto do que o Google. Nos Estados Unidos passa o mesmo entre Amazon e Google. Então você percebe que hoje os grandes marketplaces eles são um canal de mídia ao mesmo tempo, é um canal de busca, é uma transformação maravilhosa. Pessoal, vamos falar com um dos maiores especialistas do Brasil em Customer Experience, experiência do consumidor. Ele é coautor do livro Experiências que Deixam Marca. Ele escreveu um dos capítulos do livro, o futuro da experiência do consumidor. Felipe, compartilha com a audiência esse tema riquíssimo, super atual, e como as organizações estão se posicionando e como você tem contribuído nessa transformação. Bacana. Nós somos pessoas, a gente não é profissional ou comprador, nós somos pessoas. Se eu hoje, por exemplo, pego o táxi muito mais fácil do que eu fazia há 15 anos, há 5 anos, isso eu começo a esperar das empresas, inclusive da empresa em que eu trabalho. Eu começo a ter um nível de expectativa maior. A grande questão da avaliação do Customer Experience, da experiência do cliente, tem a ver com o que ele vive no geral. E mais uma vez, se eu hoje consigo me informar tanto sobre tantos meios, o fato de eu chegar, por exemplo, numa loja ou no balcão de uma loja, ou até, por exemplo, numa escola de idiomas famosa, e perguntar para a pessoa que está lá sobre o curso e ela não saber, aquilo me irrita muito, porque eu já sei. Então, o futuro da experiência do consumidor tem essa questão da informação no centro. E por que no Brasil isso é mais importante? Temos uma crise de confiança. E não é atual. Nós temos isso desde história, né? Historicamente temos isso. O Brasil é um dos países onde nós menos confiamos em outras pessoas no mundo, segundo o estudo da GfK. Portanto, a informação ela traz o quê? Confiança de que eu estou fazendo algo correto. Você imagina, Alexandre, alguém simples que ganha aí a renda média de um lar no Brasil, por volta de R$ 2.500, média mesmo. Então a classe média hoje tem essa renda. Você imagina você comprar um produto de R$ 2.500, que é a renda do mês inteiro, e errar. Eu queria um produto com mais capacidade para tal coisa, eu pensava que ele fazia tal coisa e não faz. Você imagina o peso que é isso dentro de uma família. Pai, mãe, filhos, quem estiver lá dizendo, puxa vida, como é que você conseguiu comprar algo errado? Portanto, a confiança no Brasil e a simplificação são o grande luxo. Toda vez que nós conversamos com empresas, a gente diga, simplifique, considere que o seu comprador médio não tem certamente o nível educacional que aqui os teus ouvintes têm, as pessoas que estão assistindo a gente agora têm um nível muito mais alto do que a média. É importante tomar isso em conta. O brasileiro é um país, né, são um povo simples, não só financeiramente, mas também na educação. Então, temos que olhar para o futuro, pensar coisas novas, tecnologia, informação, confiança e transparência. E as pessoas, quando elas vão consumir, elas estão muito mais demandantes, né? Como você disse, ela já sabe muita coisa do produto, ela não vai como anteriormente sem saber ou vai avaliar. Não, ela vai mais preparada. Isso tem sido uma mudança que não tem volta. Com certeza. A gente sempre fala muito da digitalização do ponto de vista de online, do ponto de vista de e-commerce. Mas a maior digitalização, e mais uma vez falando do varejo, vem da loja. As redes que souberam digitalizar o vendedor em loja são aquelas que tiveram melhores resultados. Então, por exemplo, em algumas redes, o vendedor de loja virou um live commerce. Né? Ele faz lives, ele apresenta o produto, o tal dos unboxing que eles chamam. Esse cara começa a fazer isso no tempo livre. Outra coisa, essa mesma pessoa no tempo livre acessa o cadastro da empresa e começa a mandar o WhatsApp para aquele cliente que ele teve uma relação ali há 2 anos atrás. Então, há 2 anos. Então você imagina o ganho
que existe de eficiência comercial no momento em que você digitaliza o vendedor de loja ou atendente. É uma vantagem para as indústrias, para o varejo, lógico, e por que não para os consumidores que têm um tratamento diferenciado. Perfeito. E fala um pouquinho, né, dessa trilha, né? A gente tem várias pesquisas, a mais conhecida é o NPS. Conta um pouquinho do NPS e como que você vê as marcas trabalhando de transformarem os seus clientes, os seus consumidores, de promotores a fãs, porque eu acredito que é nessa mudança que existe o grande valor para as companhias. Com certeza. O NPS é uma medida básica, eu diria que não há como não ter uma medida de NPS, e ele tem a ver com pessoas que falam bem de você, que seriam os promotores, né? Aqueles que são neutros, que não têm muita relação, e os que vão falar mal de você. A questão do fã vem pela constância, mais uma vez, a expectativa e o que você entrega e a constância. Por exemplo, às vezes a gente negligencia, e-commerce tem a ver com site, experiência no site, e não é. O e-commerce é logística. E essa frase que me falou foi um outro colega, que é o Fernando Bosco da Privale, e eu guardo isso na minha cabeça. Grande amigo nosso. Grande, um cara super, com uma cabeça muito boa. E ele diz isso e é verdade. As avaliações, por exemplo, das empresas que têm só site, né, que são pure players, como a gente chama, elas são muito melhores quando você fala de entrega de produto, porque elas sabem que um processo de compra começa no celular e termina na casa. E mais uma coisa, dependendo do produto, termina no momento em que você instala aquele produto. Então, se você compra uma geladeira, não adianta você ter feito o melhor processo de compra. Se na hora de instalar, a pessoa que foi lá na sua casa não te deu um bom serviço, aquela geladeira já tem um problema de saída. Então, a grande questão do fã de marca é aquele que começa a dizer, puxa vida, olha que interessante. E o fã de marca, Alexandre, não é só para a indústria, também é para o varejo. A gente mede NPS dos dois na GfK, tanto da indústria e do varejo. E às vezes você tem um NPS do varejo quase sempre, que é maior que o NPS do produto. Tamanha sofisticação que o varejo brasileiro conseguiu durante a pandemia. E comparado com o mundo, como que a gente tem se posicionado mundo e América Latina? O brasileiro é bastante condescendente, ele é bastante positivo em relação às marcas e para tudo, ele dá notas muito boas. Eu diria que o mais interessante é observar o quanto o varejo cresceu como indústria, como marca durante a pandemia. Nós, eu e você, a gente talvez fizesse algumas compras online, mas certamente a gente ainda é muito para outras coisas, farmácias, supermercados, e de repente a gente não pôde fazer isso. O varejo cumpriu uma função social importante. Ele fez com que as pessoas não estivessem desabastecidas e gerou essa loucura que foi as primeiras meses de entrega, ou primeiras semanas, mas aí hoje você tem qualquer forma que você tem para resolver. Eu diria que se a gente fosse analisar o NPS no começo da jornada, ali antes, pré-pandemia, e hoje a gente teve um crescimento bastante interessante da maior parte das redes varejistas, o que é muito bom. Talvez é um setor também, Alexandre, que pode ir mais para a Bolsa de Valores aqui no Brasil, é um setor que deveria ter maior espaço ainda entre as empresas listadas, porque no final das contas representa parte importante do nosso PIB. Olha a dica que o Felipe acabou de dar, hein? Bolsa de Valores. Fiquem atentos. Felipe, você é super antenado com as tendências do mercado, muito ligado ao empreendedorismo. Conta um pouquinho como você vê no Brasil esse movimento das startups e como que a GfK está se posicionando. Ela tem projetos relacionados a startups? Bacana. As startups no Brasil, elas têm uma função, tem o startupeiro, né? por opção e por necessidade, né? Tem muita gente que vai por necessidade e aí eu acho que é o nosso papel realizar programas como esse, em que você informa as pessoas sobre o que está acontecendo no mercado. A mídia faz isso também e a gente tem que estar o tempo inteiro buscando formas de ajudar essas pessoas, seja programas de aceleração e tudo isso. Por outro lado, você tem aquele que tem essa vontade de fazer. E aí, a redução do custo do dinheiro foi algo muito positivo. Infelizmente, agora estamos voltando a um dinheiro muito caro no Brasil, porque as pessoas, os grandes empresários, começaram inclusive a fomentar o aparecimento de startups também através dos seus venture capitals, né? Então, você deixar de investir dinheiro em títulos do governo e começar a investir na economia real é uma grande oportunidade que a gente viu isso acontecer em 2018, 19, 20. Agora, os empresários começam a voltar a pensar não, mas eu insisto, por favor, empresários, sigam investindo dinheiro na economia real. Por favor, não comprem necessariamente todos os títulos do governo. A gente precisa que o dinheiro gire, como a gente diz, e as startups são talvez a melhor forma de se pensar sobre. Eu sou investidor anjo. Eu invisto em algumas empresas como anjo e acredito que isso é também quase que uma obrigação de pessoas que chegaram aonde nós chegamos, compartilhar essa experiência e também o valor. O smart money, como chama, eu acho que uma obrigação de qualquer empresário hoje de sucesso. Perfeito, e eu concordo em gênero e grau, Felipe. Sair, né, dessa
dessa máxima da renda fixa que a gente viveu anos, décadas, né, no Brasil. Recentemente, né, nos últimos 2, 3 anos, a gente teve essa grande oportunidade de você ter o dinheiro bom indo para a economia real e a gente não pode deixar esse aprendizado, esse legado morrer, né? Então, muito bem pontuado. E eu queria falar do segmento de Retail Techs. Então, são as startups, né, focadas no varejo, trazendo tecnologia. Como que você vê esse movimento? Eles estão impactando mesmo o mercado com inovação que endereça genuinamente algum drama ou alguma necessidade do mercado? Bom, o retail ele é rico em dados e, portanto, ele está preparadíssimo para receber tecnologia, está preparadíssimo para ter as Retail Techs. A inteligência artificial no varejo tem sempre um ganho muito grande, porque o varejo, além de ser muito rico em dados, ele ao mesmo tempo é operado por pessoas. Então essa combinação é muito importante. Existem Retail Techs que melhoram estoques, melhoram posicionamento de preço, ativam promoções de forma imediata, existem todos os escopos possíveis. Na GfK, o que nós temos tentado fazer com a nossa tecnologia é o quê? Prover melhores decisões sobre portfólio, sobre preço e sobre até presença de produtos nas lojas, porque você sabe que o estoque é muito caro e a gente tem muitas vezes o quê? Uma falta de estoque, porque às vezes um diretor financeiro está ali naquela discussão com o diretor de operações, você sabe disso, não, tem um pouco menos de produto, você tem um desserviço muitas vezes ao comprador em função de não privilegiar o caixa. Então a gente acredita que esse é o grande ponto aqui das Retail Techs, saber equilibrar o melhor serviço ao cliente, mas também, lógico, sem tornar uma operação ineficiente do ponto de caixa. Existe bastante, eu acho que é um dos segmentos em que o Brasil tem mais a crescer, porque o nosso nível de profissionalização ou talvez até de desenvolvimento digital do varejo, ele é menor. Até, por exemplo, em outros países da América Latina, como o México, você tem mais modernidade nesse sentido. E eu acredito que temos aí uma grande oportunidade para as startups, que certamente deve ter várias pessoas assistindo esse programa hoje. É um mercado, certamente, onde o foco vai trazer resultado, com certeza. A gente vive nesse mundo de tecnologia uma sopinha de letrinhas. É o 5G, IoT, agora com Zuckerberg, metaverso. Felipe, passa aqui um pouquinho para a nossa audiência do que você acredita dessas novas tecnologias e como elas podem precipitar ainda mais a inovação no empreendedorismo no Brasil. Vamos pensar na junção de tudo aqui, um exemplo que é hipotético, mas não é maluco. Dizem que a gente tem a tendência, Alexandre, de diminuir o impacto da tecnologia no longo prazo e superestimar no curto prazo. Vamos pensar no longo prazo. Você imagina que eu tenho um excelente cirurgião aqui em São Paulo e eu tenho uma criança precisando de um transplante de coração no interior do país, em algum estado onde ele não consegue chegar. Você imagina que esse cirurgião consegue, através dos metaversos, uma experiência imersiva onde ele consegue enxergar o coração daquela criança, através do 5G, pela velocidade de transmissão de banda, né, que ele prevê, ele consegue fazer uma operação de longe. Real time. E através dos dados, tem uma máquina que vai dizendo para ele, olha, normalmente quando você corta o coração nesse sentido, dando um exemplo, a chance de ter um sangramento é 30% maior que cortar naquele sentido. Tudo isso que eu estou dizendo não é exagero, é possível. Então, o metaverso tem o seu papel nesse sentido. A gente pensa muito de, eu vou entrar e vou fazer compras no metaverso. Claro que é muito bacana, mas a possibilidade que uma experiência mais imersiva traz são muito grandes. Num país continental como o nosso, você não precisar se deslocar para ter serviços de qualidade, é uma grande oportunidade. O IoT é a mesma coisa. Por exemplo, Sociedade 5.0 é um assunto que eu adoro, você tem a mobilidade. Qual é o grande problema da Sociedade 5.0, que é o conceito japonês? Eles pensaram numa coisa de consenso, onde o povo diz o que precisa. E essa capacidade de dialogar que eu acho que a gente precisa voltar a ter no Brasil. Se a gente não conseguir dialogar de maneira educada, de maneira inteligente, baseada em informação, a gente vai perder mais uma oportunidade com toda essa questão de cidades inteligentes, porque ela vai, de alguma maneira, tem o pressuposto de que eu preciso escolher. É melhor eu demorar mais 2 minutos naquele sinal ou deixar o pedestre passar ou favorecer os carros? Essa discussão é uma discussão premente que nós teremos aqui, certamente em São Paulo, nas grandes cidades do Brasil, e ilustra um pouco o porquê que a tecnologia não é nada sem a transformação cultural. E pessoal, para existir tecnologia, a gente precisa de pessoas. Quem usa a tecnologia são as pessoas. Essa questão humanizada que o Felipe Mendes traz aqui para a gente é imperativo. Em todos os nossos projetos, em tudo que a gente faz e avalia, a gente sempre tem que contar com o componente humano. Felipe,
conta um pouquinho para o pessoal lá de casa que está nos assistindo agora quais são os planos de crescimento da empresa para 2022 e 2023. Nós estamos nos convertendo em um ecossistema de decisão. A gente antes entregava informação para os clientes em forma de relatórios, mas o que a gente percebeu é que isso não é mais uma realidade para os clientes. Eles precisam de decisão todos os dias, quando eles querem. A hora que eles querem colocar o dedo na informação, eles precisam ter disponíveis. Para isso, a gente lançou uma plataforma há aproximadamente um ano chamada GFK Neuron. E a gente está brincando que é Pergunte ao GFK Neuron. E nós temos o que é mais interessante nisso, Alexandre. O nosso primeiro cliente é um cliente nacional. Os nossos 2 primeiros clientes no Brasil são clientes nacionais, empresas nacionais que perceberam que poderiam ganhar muita eficiência através da disponibilidade de informação. No Peru, que foi o nosso primeiro cliente na América Latina, também um cliente nacional. Então, o que eu estou dizendo? Existe aí uma oportunidade muito grande no ano que vem para que essas empresas nacionais e internacionais se dediquem a repensar os seus processos de decisão. Se eles tiverem sucesso, a GFK vai ter sucesso. Nós somos uma empresa de serviço. Se nossos clientes ganharem dinheiro, eles vão pensar em nós e vão recomprar e vão expandir aí o nosso negócio. Portanto, todo o nosso foco é ajudar os clientes a mudarem o seu processo de decisão e a plataforma para isso é a GFK Neuron. E você deve estar crescendo bastante. A gente está tendo um ano espetacular esse ano e, de novo, obrigado aí aos clientes nossos que estão assistindo, porque eles estão nos permitindo que com essa receita adicional a gente reinvista em inovação. Cada real que entra aqui, cada euro que entra na Alemanha, ele está sendo reinvestido em inovação e a gente está fazendo essa inovação participativa. A gente acredita que, e essa é uma outra transformação cultural da empresa, a gente está o tempo inteiro conversando com os clientes. Inovei isso aqui, faz sentido, o que mais você precisa? Isso é um processo maravilhoso, delicioso, em que eu tenho hoje a sorte de poder liderar na América Latina. Ouvir o cliente é imperativo, né? Ouvir o cliente é imperativo e ouvir, você pode inclusive dizer para ele que você não consegue fazer aquilo, mas essa transparência é importante. Olha, isso aqui eu entendi, mas vai ficar lá no meu pipeline, não consigo agora, por qualquer razão. Mas deixar de ouvir, e a gente falou isso logo no início da nossa conversa, deixar de ouvir a rua, né? O teu cliente, o teu consumidor, para quem trabalha em business B2C, é o começo do fim, com certeza. Exato. Já ficar contratando? GFK contratando dados, hoje a gente está competindo com todo mundo. Todas as empresas estão contratando analistas de dados, cientistas de dados. Então nós estamos numa briga ferrenha por talento. A gente tem, por sorte, tido uma melhora no nosso employee branding. Então as pessoas têm começado a nos buscar e fico feliz também de ter essa oportunidade, lógico, de te contar tudo isso, para que as pessoas vejam que tem uma oportunidade também aí em empresas que às vezes estão fora do radar. As empresas de serviço às vezes são menores e elas saem do radar dos grandes talentos do Brasil e um dos objetivos nossos com esse tipo de conversa também é mostrar que tem espaço aí para você que gosta de trabalhar com informação, tem espaço com certeza para trabalhar com a GFK. E acessa como que faz a pessoa que está lá em casa, como que ela faz para trabalhar na GFK? A gente usa muito o LinkedIn para contratação, então se a pessoa buscar vagas na GFK através do LinkedIn, ela vai ter, se não todas, 90% das nossas vagas. Então acesse lá o LinkedIn, GFK, você vai encontrar várias posições, não só no Brasil, mas também em outros países. Muito bem. Felipe, estamos chegando aqui no final dessa entrevista incrível, mas antes de encerrar, eu queria que você comentasse algo que te marcou profunda e positivamente na tua carreira profissional e que você queira compartilhar com o pessoal aqui de casa. Quando eu era diretor de marketing da Unilever, eu lembro que nós tivemos uma agência específica que teve uma queda criativa, na qualidade criativa. E eu lembro que o presidente da agência, num almoço, disse o seguinte: eu acho que esta pessoa que estava cuidando disso perdeu o contato com a rua, que foi o que a gente falou até agora há pouco. Um criativo, e eu digo isso para qualquer empresário, quando ele começa a crescer, ele começa a se isolar, vai para a bolha, não visita mais supermercados, não conversa mais com as pessoas que estão ali no balcão, perde essa relação humana. E esse, mais uma vez, é o começo, claramente, do fim também, que acho que tem a ver tudo que a gente conversou. Eu fiquei com aquilo guardado na minha cabeça e quanto mais eu tenho responsabilidades, mais eu tento estar presente em situações de exposição, conversando com pessoas, escutando coisas novas. E é um trabalho, né, Alexandre? Um trabalho muito grande você manter a cabeça aberta. Você, apesar de acreditar em uma coisa, tentar escutar o outro de maneira ativa. Então, acho que esta frase me fez aí estar sempre atento a isso. O que o outro está pensando e, ao mesmo tempo, olhando sempre para a vida real, que eu chamo. O que está acontecendo lá fora e não aqui no carpete, no ar-condicionado. Não pode se acomodar quando você vive um momento de bonança e de sucesso. A gente tem que
Inovar, inovar, inovar. É isso, né? A complacência é o que acaba com qualquer negócio. Quando você acha que você chegou no topo, né? Tem uma frase bonita que diz que greatness, né? Quer dizer, você ter algo superior é um processo contínuo. E eu concordo, você nunca chega no greatness, você está sempre no caminho para. Tem que estar sempre buscando algo melhor para você, algo de melhor qualidade. E quando você chegar lá, aí parafraseando uma ex-presidente, tem que dobrar a meta e buscar coisas novas. Esse é o papel do líder, né, Alexandre? O papel do líder é sempre desafiar as pessoas a alcançarem o melhor que elas podem, o máximo que elas podem. Dói, às vezes incomoda, mas esse é o papel do líder. A gente não pode ser covarde e deixar com que as pessoas não sejam o melhor que elas podem ser. É um papel social nosso como líder e a gente tem que exercê-lo aí a pleno. Perfeito. E queria te agradecer demais, Felipe, por você ter estado aqui no Café com o CEO. E antes de encerrar de verdade, eu queria que você mandasse uma mensagem para a nossa audiência que te assiste lá em casa. Não deixem de aprender. Aprender a vida inteira é a única forma de ser relevante o resto da vida. Não saiam do baralho. Se você está, por exemplo, na idade que nós estamos aqui, 40 altos ou começo de 50, essa é a hora de voltar a aprender. Se você é jovem, não acredite que você vai ter que aprender a vida inteira. E essa é a grande beleza da vida. O mundo está aqui para que a gente aprenda, para que a gente se desafie. E quando você acreditar que sabe algo, repense. Mude o seu parâmetro e vá atrás de coisas novas. O mundo está aí para isso, para entregar coisas novas para a gente, para que a gente possa contribuir com a sociedade e com esse mundão aí que a gente vive. Felipe, muito obrigado. E já fica o convite aqui para uma segunda entrevista tua no Café com o CEO. Muito obrigado, Antônio. Um prazer. Obrigado mesmo. Gostou dessa entrevista? Incrível, né? Siga aqui no nosso canal do YouTube, curta, comentem e compartilhem. Te aguardo no próximo episódio. Café com CEO. Oferecimento. TAS Consultoria. Nosso foco é o seu crescimento. E Construtora Quest. Nascemos para realizar o sonho da casa própria.